eu sou o César Bresolim Salvaro. Se inscreva no meu canal e curta este material em áudio. Hoje apresento para você o quinto conteúdo da série Inclusão, com relato em áudio do professor Ademar. Te convido para ouvir junto. Boa tarde. Para mim é prazeroso poder falar, dessa atividade docente da educação profissional que exerci por 36 anos, em várias modalidades. Felizmente, eu acredito, nos últimos 4 ou 5 anos, eu trabalhei com essa realidade da deficiência intelectual, assim como outras realidades também que eu trabalhei. E posso afirmar que, como a gente julga pelas aparências, depois que eu trabalhei com essa realidade, eu pude observar que as pessoas ditas normais muitas vezes estão mascarando a sua realidade. Por quê? Porque todos nós temos deficiência em alguma área, em algum aspecto. E isso não aparece, porque muitas vezes no caminhar, no falar, no modo de agir, as pessoas nos julgam normal. Quando fui convidado para assumir essa realidade na empresa que eu trabalhava, na instituição que eu trabalhava, eu me senti muito à vontade, porque eu achei que eu poderia contribuir com isso, né? Acho que foi 2013, por aí, 2013, 2014. Eu tinha 15 alunos com deficiência intelectual, desde com a idade variando entre 15 até quase 40 anos. Foi um desafio, me passaram um programa de curso que eu teria que cumprir, acostumado, nos outros tipos de cursos profissionalizantes, você tem que cumprir um programa, um conteúdo programático, usar uma metodologia didáticas. Comecei a aplicar com os alunos, lógico, procurei conhecê-los antes, saber da realidade de cada um, mas sabia que todos estavam ali na condição de deficientes intelectuais. Comecei a trabalhar em atividades em sala de aula, mas notei que muito pouco eles absorviam do programa, do curso estipulado, em várias áreas, de conhecimentos, e não dava resultado. Aí conversei com a direção, com a coordenação, e digo, olha, se eu continuar tentando aplicar esse programa aqui, muito pouco eles vão crescer, vão conseguir avançar, em relação à realidade deles. Posso usar o meu jeitão de trabalhar? Concordaram comigo, a coordenação e a direção, e eu comecei a trabalhar com eles baseado na experiência que eu tinha de lidar com outros alunos ocasionais que eu tive dessa realidade. E para minha surpresa, eu tinha alunos ali que tinham uma deficiência intelectual leve, outros um pouquinho maior, e várias realidades, desde alunos, alguns sabiam ler um pouco, escrever, aqueles que não tinham condição nenhuma na área cognitiva, só psicomotora e alguns ainda com certa deficiência na área psicomotora, de mobilidade. E todos eles eram cotistas de uma empresa lá de Glorinha, com a possibilidade de, após concluir o curso, de ingressar na empresa, continuar trabalhando lá. E notei, assim, quando iniciou o curso, que muitos pais tinham medo de soltar o filho, porque desde pequeno
tinham os cuidados, né? Até em função da realidade deles, protegiam. E ali em si eu já observei assim que, sem querer, eles estavam limitando os filhos da possibilidade de avançar, né, na aquisição de conhecimentos e habilidades. E eu comecei a trabalhar com eles. Até na primeira semana de aula, alguns pais me pediram se podiam vir buscar eles lá no portão. Eu digo, não, vocês não vão pegar ele, eles vão sozinhos para casa, de ônibus. Me deem esse voto de confiança que eu vou tentar. E dito e feito, comecei a trabalhar com eles. Todos os dias eu levava eles na frente da entidade para eles pegarem o ônibus. Fiz uma vez, duas, três. Depois de uma semana e pouco eles estavam indo sozinhos para casa. E os pais ficaram maravilhados. E depois a gente continuou avançando. Eu primeiro procurei atender aquelas necessidades básicas. Por exemplo, tinha alguns que chegavam lá, eu perguntei, quem é que faz a tua barba? Os alunos, minha mãe, meu pai. Quem é que coloca a tua roupa? Minha mãe, meu pai. Quem é que... Né? Então eles não sequer conseguiam ter assim a independência pessoal de fazer coisas simples, como escovar o dente, fazer a barba. Eu comecei a trabalhar isso com eles. Lógico, eu não consegui com que todos conseguissem avançar. Alguns, né, eu lembro que as minhas atividades, no fim, eu tinha um dia lá que é só para aprender a amarrar cadarço. A gente fazia brincadeiras lúdicas em relação a isso, trocar de roupa, tocar uniforme, porque lá na empresa eles teriam que fazer isso daí. Falei muito sobre a questão da cidadania, do respeito, do cumprimento de horário, essa questão assim de responsabilidades para eles. E aos pouquinhos eu notei que eles foram avançando. Até teve um aluno, que muitos deles eram oriundos da PAI, que tinha um cacuete de se movimentar muito, né? E esse aluno em si eu fiquei frustrado, porque eu não via avanços nele, crescimento. Aí, como a PAI ia de tempos em tempos lá acompanhar eles, eu perguntei para a psicóloga da PAI, mas o fulano de tal, eu estou frustrado porque eu não vejo avanço nele. E a psicóloga me disse, não, professora Ademar, muito pelo contrário, nós vimos assim um avanço impressionante no referido aluno. Ele não faz mais aquele cacuete, ele está mais atento, ele está interagindo mais com as pessoas, ele avançou muito. Opa, eu pensei, bom, então isso é um indício que eu estou no caminho certo. Foi indo, né? E uma coisa que eu observei, né? Como na PAI eles têm especialidades em várias áreas, em mobilidade, neurológica, enfim, física, psicomotor, enfim, eles meio que, anotei assim que tinha laudos, o aluno é incapaz de fazer isso e aquilo. E isso me mostrou, e até a própria família às vezes que limita essas pessoas, condicionam eles a ficar numa situação passiva, né? Isso foi um desafio para mim. E eu procurei desenvolver assim, torná-los autônomos, primeiro na condição de ser humano, conseguir se posicionar, conseguir resolver as coisas mínimas, né? Conseguir a sua independência no ir e vir, né? Em casa, no banho, fazer a barba, essas coisas básicas que na empresa eles precisariam, não ia ter alguém fazendo isso para ele. E tinha alunos ali que, na parte cognitiva, eu sabia que não teria condições de enfrentar um trabalho que exigisse um pensamento mais elaborado, né? Que seriam mais pessoas para trabalhar na parte operacional. E até tinha uma aluna que ela esquecia, ela nem sabia a idade dela naquele ano, nós tínhamos que repetir várias vezes para ela saber que ela tinha aquela idade naquele ano. Isso foi uma coisa que eu notei, a grande lição que ficou para mim dessa realidade desses alunos, que eu aprendi, né, que para mim foi uma lição, que concluído o curso, dos 15, uns 10 ficaram na empresa, e muitos deles ficaram muito tempo lá, talvez ainda hoje tenham. E essa aluna que eu achava que não teria condições mínimas de atuar em alguma empresa, né, numa situação de trabalho, ela ficou muito tempo lá, trabalhou, eles gostavam dela, ela sabia a rotina que ela tinha que fazer, tinha independência, correspondeu à expectativa para aquela realidade que eles propuseram para ela na empresa. Depois disso, eu comecei a pensar, quem sou eu para dar um diagnóstico, para dar um posicionamento e dizer que essa pessoa
não tem condições de fazer isso ou aquilo. Muitas vezes a gente, já ministrei muitos cursos, né, em, profissionalizantes, e a gente acaba aprovando ou reprovando. E essa realidade me mostrou assim, ó, todo ser humano, por maior ou menor dificuldade que tenha, psicomotora ou afetiva ou cognitiva, ele tem condições de avançar, desde que tenha estímulos, desde que tenha um acompanhamento constante, né? Com carinho, com atenção, com respeito, com afetividade. Eles conseguem avançar muito. Tiveram algumas situações que os responsáveis lá na empresa, para as pessoas, olha, eu não quero outra pessoa aqui, eu só quero eles. Eles são focados, eles não desviam a atenção, né? Porque essa realidade, eles não têm aquela malícia que muitos de nós temos desde pequeno, aquela malandragem, aquele hábito de querer tirar sarro, de distorcer as coisas, né? Eles são muito puros, eles são muito verdadeiros, e eles se entregam, lógico, cada um dentro da sua limitação, assim como nós temos também. Mas a grande lição para mim dessa realidade foi poder observar como pessoas com deficiência intelectual conseguem avançar, né, em relação a muitos aspectos, né? Eu tenho acompanhado, mesmo depois de anos que eu estou aposentado, não estou mais atuando, eu vejo alunos fazendo outros cursos, já vi, acompanhando as redes sociais, ou alunos que passaram por mim que estão continuando essa escalada de capacitação. Quer dizer, quem somos nós para dizer que fulano de tal não tem condições de fazer isso ou aquilo? E a gente sabe que essa realidade da inclusão, num passado não muito distante, eles eram taxados de anormais. As famílias escondiam em casa, né? E essa é uma realidade que eu senti quando iniciou esse curso. Uma ou outra família, eu notei assim que eles não queriam que o filho fosse fazer o curso porque perdeu o benefício BPC, benefício de prestação continuada, né? Mas aí que está, que eu noto assim, a grande... sem querer, a família quer proteger, mas acaba discriminando, escondendo a pessoa em casa, né? Afastando do convívio social, deixando que essa pessoa cresça como cidadão, como ser humano, interaja, né? Não pode se apegar só na questão do valor financeiro, né? Até porque essas pessoas um dia vão ter uma certa independência, porque um pai e uma mãe não vão durar para sempre. E eu me realizei muito trabalhando com essa realidade, e confesso que aprendi muito também, né? Depois desse trabalho, eu vi assim como a gente, durante décadas que eu trabalhei, né? Às vezes a gente decretou, tu não vai chegar a lugar nenhum, tu não tem capacidade. Não. Todos nós podemos crescer, avançar, aprender dentro do tempo de cada um de nós, não é? Nós temos que respeitar o tempo. Lógico, essa realidade da deficiência intelectual, o tempo deles é diferente do tempo de outras pessoas. Mas mesmo as pessoas ditas normais, a gente que trabalha como docente, quantas vezes eu já presenciei alunos assim com um ritmo de aprendizado bem menor do que outros, e nem por isso eles foram taxados de deficiente, né? Depois deslancham. E existe uma palavra chamada plasticidade, né, que me marcou muito. Às vezes a gente usa a palavra plasticidade na mecânica, né, para definir conceitos de física, que a pessoa, aquele objeto, depois que ele muda aquela forma, ele não cresce, ele não avança, ele permanece naquela forma. E eu observava assim, pessoas dizendo, esses alunos eles não vão crescer, não vão avançar. Quer dizer, eles conseguem avançar.
Então, a plasticidade não dá para relacionar eles. Eles não têm aquela condição para sempre como determinante, né, do lado negativo, para dizer que eles não vão conseguir avançar. E é isso aí, né? E essa é uma das realidades que sempre me chamou muita atenção e que eu gosto de trabalhar. Trabalhei também há alguns anos com deficientes auditivos, né, que é outra realidade também bem interessante. Se precisar mais alguma coisa, eu posso continuar. Abraço. O relato do professor Ademar nos traz que inclusão deve ir além do ato de ensinar. O envolvimento do acolher para cada aluno e seu familiar deve ser visto de forma individual e única no seu processo de inclusão, devendo ultrapassar os limites das portas das salas de aula, buscando atingir a totalidade do ser em um trabalho em conjunto de fortalecimento da autonomia destes alunos, rompendo paradigmas, preconceitos e medos vivenciados pelas próprias famílias. Incluir não é apenas fazer com que o aluno permaneça em sala de aula. Incluir é dar possibilidades, ferramentas para que o estudante seja protagonista da sua própria história, na descoberta de suas potencialidades. Se você não está inscrito no meu canal, faça a inscrição, divulgue, curta e comente sua experiência com a inclusão de pessoas com deficiência. Muito obrigado e até a próxima!